Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Seminaristas da Casa do Senhor. Nós, como havíamos falado, vamos estar gravando hoje a nossa videoaula para dar continuidade aos nossos estudos, né? Em meio a essa pandemia, não podemos estar reunidos fisicamente, mas eu vou aqui tentar resumir a aula para nós não perdermos o nosso conteúdo, como foi combinado com os irmãos, amém? Então, no decorrer do vídeo, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no grupo ou no meu particular, que nós vamos estar respondendo para os irmãos, amém? Então, na aula passada, nós falamos, terminamos de falar sobre a imagem de Deus no homem, né? Então, hoje nós vamos continuar falando na página 115 sobre a salvação, né? Ou conhecida como a soteriologia. Então, nós vamos tratar aqui dos aspectos da salvação, a justificação, a regeneração e a santificação. Esses três pontos que, a princípio, nós vamos falar sobre a salvação. Então, a salvação ela tem esses três viés, né? Três aspectos, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Esses três aspectos que nós vamos tratar para tentar entender um pouco rapidamente a salvação. Então, o primeiro aspecto da salvação é a justificação. E o que é justificação? O que é justificar? O que é ser justificado? Dentro da soteriologia, esse termo é bastante usado. E quando se fala de justificação, esse termo ele vem já até mesmo da área do direito, das leis, dessa área aí das leis, tratando-se do direito. Então, justificação é um termo florense, ou forense, nos faz lembrar de um tribunal. O homem é culpado perante Deus. Então, o homem, pelo seu pecado, pela sua culpa, porque ele pecou, ele é culpado agora. Então, ele está no tribunal. Então, o homem é o culpado perante Deus. E é absolvido, declarado justo perante o Senhor através do sacrifício de Cristo. Então, a justificação, ou seja, eu sou culpado, eu sou réu, eu estou diante do tribunal de Deus. Por conta do nosso pecado, nós estamos diante do tribunal de Deus e através da morte de Cristo, agora nós somos justificados, nós somos absolvidos do nosso pecado, porque Jesus ele morreu, para tirar o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender acerca da justificação, o ponto A, é que Deus é o juiz. Deus é quem julga. Deus é quem determina as diretrizes da salvação. É Deus quem nos coloca nessa condição de ser justificados. Então, parte de Deus, vem de Deus a justificação. Cristo, ele é o nosso advogado. Então, nós somos justificados através da graça que nos foi concedida por intermédio de Jesus Cristo. Então, você é justificado, você que está assistindo, você é justificado através de Cristo. Cristo é o nosso advogado. Então, quando nós pecamos, quando nós cometemos um erro, quando nós somos acometidos por um pecado, Jesus, o nosso advogado fiel, a palavra fala que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado fiel. Então, Cristo é o nosso advogado. E o pecado, ele é a transgressão da lei. Então, quando você peca diante de Deus, você está transgredindo a lei de Deus. Você está cometendo uma infração diante de Deus. Então, para você não ser condenado, julgado e condenado, Jesus Cristo, o advogado fiel, ele vem e nos justifica por intermédio do seu sangue, por intermédio da sua morte, por intermédio da cruz. Então, a justificação vai falar sobre isso, sobre você receber um perdão, sobre você receber um perdão pela dívida, pela lei que você transgrediu, pelo pecado que você cometeu. Jesus, ele foi o seu advogado. Ele é o seu advogado fiel. Então, esse é o termo de justificação. Quando a gente fala
da justificação, Deus é o nosso juiz, Cristo é o nosso advogado. O pecado é a transgressão da lei. E a expiação, né? Ou seja, a morte de Jesus é a santificação da lei, né? O pagamento devido. O arrependimento é a convicção e a aceitação, né? Que traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito Santo testifica do perdão e na vida cristã é a obediência e a sua perfeição e o cumprimento da lei da justiça. Então, quando nós somos justificados, né, através de Cristo, Cristo ele é a nossa expiação, ele morreu, né, ele pagou o preço. Então, quando eu me arrependo, né, dos pecados, é o momento que eu tenho a convicção, né, que eu aceito esse sacrifício que Jesus fez por mim. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz, eu me arrependo. Eu falo, eu preciso me arrepender, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa redenção. Você está entendendo que Cristo, ele nos fez justificados pela sua expiação, pela sua morte. A segunda coisa da justificação é que a salvação é uma nova vida em Cristo. Então a justificação, né, quando eu transgrido a lei, eu cometo um pecado, agora eu me arrependo, né, eu aceito a Jesus. Então eu entendo que, né, a justificação ela vai trazer em mim uma nova vida, porque agora eu estou arrependido dos meus pecados, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Agora eu entendo que o sacrifício de Jesus é o único meio para eu alcançar a salvação. Então, o terceiro ponto, a vida cristã é uma vida, né, dedicada ao culto e ao serviço a Deus. Então, a justificação vai gerar em mim, né, esse desejo de adorar a Deus. E o melhor, né, o principal, o desejo de servir a Deus. Então, quando eu sou justificado, né, quando eu me arrependo, quando eu olho para a expiação, quando eu vejo Jesus sendo o meu advogado, né, absolvendo a minha culpa, a coisa mínima que o cristão tem que fazer, né, a mínima coisa que o cristão tem que fazer, ou a máxima, é ter uma vida cristã de serviço. Ele vai ter uma nova vida, ele vai servir a Deus, ele vai buscar as coisas de Deus. Então, quando a gente fala de justiça, né, 2 Coríntios, vocês depois podem ler aí, 2 Coríntios, vamos ler, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler para nós entendermos, 2 Coríntios 5, 21, na tradução NVI, tá, que eu estou lendo, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Ora, quem Deus tornou pecado aqui nesse texto, ou nesse contexto? É Jesus. Porque se você ler, né, o contexto, né, tá falando sobre Cristo. Né? Paulo aqui ele está falando, né, que o amor de Cristo nos constrange. Né? Lá no verso 14, né, Paulo está dizendo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, a expiação de Jesus, né, ela absolveu a minha culpa. Agora eu não tenho culpa porque eu fui justificado diante de Deus. Né? Jesus ele fez justiça por mim. Jesus fez justiça por você. Então você tem que louvar a Deus porque nós somos justificados em Cristo. Então esse é o primeiro aspecto da salvação, a justificação. Segunda coisa que a justificação traz para nós é o perdão. Vamos ler Efésios capítulo 1. Efésios, né, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Acompanhe aí na sua Bíblia também, tá? Efésios capítulo 1, versículo 7, perdão. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Novamente, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados.
justificados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então é através do sangue de Jesus, né, através da redenção, que nós alcançamos o perdão. Terceiro ponto, né, da justificação é: se eu sou justificado, agora eu também passo a ser uma nova criatura, né? Vamos ler aí, 2 Coríntios ainda, capítulo 5, que nós acabamos de ler. 2 Coríntios 5, versos 17. Olha aí que legal, né? 2 Coríntios 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, quem está em Cristo, quem é justificado em Cristo agora, ele tem uma vida nova. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente começa a entender sobre a justificação, né, é algo que o cristão ele precisa entender muito bem, esse aspecto da salvação. Então, se eu sou justificado, né, eu também agora passo a ter uma vida santa, uma vida de santificação, né? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha só o que Paulo está dizendo. A igreja de Deus está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que coisa interessante, né? A igreja de Deus, né, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Ora, se agora eu sou justificado em Cristo, eu também passo a ter uma vida de santidade, né? Se eu me arrependi, agora eu tenho uma vida de santidade. E o último, se eu sou justificado, né? Se eu me arrependo, agora eu também passo a ter uma vida eterna. É uma salvação eterna, uma vida com Cristo eterna, né? Então vamos ler aí Hebreus, né? Livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, vamos ler para a gente poder entender. Versículo 9, tá? Hebreus 5, verso 9, que diz assim: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, né, o nosso Cristo, né, ele tornou-se a fonte de salvação, de vida eterna. Então, quando você encontra Jesus, né, é o texto de João 3,16 que a gente sempre cita, né, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é ser justificado. Você é culpado, eu sou culpado, mas através de Cristo, nosso pecado foi absolvido. Nós somos declarados, né, justificados pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, que foi, né, consumado através de Cristo. E para a gente entender sobre a justificação, né, nós vamos falar um pouco sobre a natureza da justificação, né? Como eu já falei, a justificação é a absolvição divina, né? Aí tem os textos de Romanos 1, verso 17, né? Romanos 3, versículos 21 e 22, Romanos capítulo 5, versículo 2 e Romanos 8, versículo 34, né? E o que é legal, né, você que é seminarista, se você quer entender sobre a salvação, leia o livro de Romanos. Porque Romanos vai te dar todas as diretrizes, né, da ordem da salvação, ou da ordem salutos, né, como diz
o termo técnico dentro da teologia, a ordem da salvação. Se você quer entender o processo da salvação, leia o livro de Romanos. Vai te dar todas as diretrizes para você entender sobre a salvação. Mas, primeira coisa, né, falando sobre a natureza, né, da justificação, nós vamos ler aí Romanos 1, né, que eu já citei, Romanos 1, versículo 17. Olha aí que diz o texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a natureza da justificação é crer, é acreditar, é ter fé, né? A justificação, ela vem pela fé. Então tá aqui, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio e ao fim é pela fé. Então tem que ter fé para você ser justificado. Romanos 3, 21. Vamos ler Romanos 3, 21 também, que diz o texto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então Deus, ele proveu a justiça, né? Deus, ele proveu a justificação. Nós não merecíamos, nós somos pecadores. O nosso destino era o inferno, né? O nosso destino era a perdição. Mas Deus proveu uma justiça. Então nós somos justificados por Deus através do sacrifício de Cristo. Segunda coisa, a necessidade, né, da justificação ou a necessidade de ser justificado é por conta da condição do homem. O homem pecou, né? O homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus, né? O homem, né, através de Adão, né? A palavra fala que o primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão nós, né, conseguimos, né, nós somos resgatados, nós alcançamos a vida eterna. E esse segundo Adão, né, fazendo uma tipologia, é o nosso Cristo. Então, a necessidade da justificação é por conta da condição do homem. Que condição é essa? O homem é um ser pecador. Vamos ler aí Atos 16, livro de Atos 16, versículo 30. Olha só o que diz aí o texto. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Né? Paulo, aqui esse texto é um texto bem conhecido, que Paulo estava preso. Né? Ele estava preso por pregar a palavra do Evangelho. E diz o texto que perto da meia-noite eles começaram a cantar e adorar, né? E os alicerces da prisão se moveram, né? As portas das celas se abriram, né? E esse carcereiro, né, ele ficou preocupado. Ele falou, tentou tirar a vida porque ele pensou, os prisioneiros escaparam, agora eu vou ser morto. Então ele preferiu naquele momento de nervoso, né, de preocupação, tirar a vida. Então Paulo bradou, não faça isso, né? E Paulo pregou para aquele homem, né, e ele quis, né, conhecer esse Deus da salvação. O que é que eu faço para ser salvo? Né? Qual que é o meio, qual que é o método, qual é o caminho, né, para mim ser salvo? E Paulo disse, olha, é fácil. Né? Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e será salvo você, né, e os da sua casa. Vamos ler também aí Romanos 3. Ainda, vocês estão vendo que a gente está lendo bastante o livro de Romanos, né? Romanos 3, versículos 5 e versículo 2, que diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 1, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha de novo a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, olha só, obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então foi por intermédio de Jesus, através da fé, tá? Então o homem, pela condição do pecado, pecaminosa que ele tem,
ele precisa, né, crer nessa obra redentora de Cristo, tá? Aí tem vários textos, né, como Romanos, a gente já leu, né, Romanos 3, a gente já leu. Tem Gênesis também, capítulo 3, versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 8, Gálatas também capítulo 3, versículos 19 até o 26. Depois vocês podem acompanhar, né? O terceiro aspecto da justificação é a fonte, né? Qual é a fonte da justificação? Então nós vimos que a natureza da justificação é o homem ser absolvido, né? É o homem ser justificado, né? E isso vem por intermédio do nosso Deus. Deus proveu a justificação. A necessidade da salvação é por conta da condição do homem, né? O homem pecou, o homem é pecaminoso, agora Deus ele vem dessa condição do homem, através da fé que o homem tem, né? Ele foi alcançado pela graça. E terceira coisa é a fonte da justificação, né? Qual é a fonte da justificação? É a graça do nosso Deus. Então o homem só pode ser justificado através da graça de Deus. Não é porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, porque nós somos bonzinhos, não. É tudo pela graça de Deus, tá? Tudo por intermédio da graça de nosso